Olá, pessoal que nos acompanha. Você quer saber? Vocês estão vendo, perceberam que tem algo diferente aqui. E cadê a apresentadora? Cadê a Nilce Gouveia? Pois é, eu tive a honra de ser convidada, eu como uma pessoa que segue vocês no canal, e hoje eu sou quem vai entrevistá-la. Então hoje será um bate-papo bacana. Eu quero saber, na verdade, nós seguidores queremos saber um pouquinho de vocês dois, do Jânio e da Nilce Gouveia. Nós que agradecemos a oportunidade, né, de ser entrevistados por você e poder falar um pouquinho da gente, né, da nossa trajetória, quem somos. Nós estamos felizes com a sua presença, né? E nada melhor do que fazer conhecido um pouquinho da nossa história. Jânio, vou começar pelo Jânio. Para quem não sabe, o Jânio é esposo, pastor também. Ele vai falar um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória e depois, é claro, da nossa jornalista, a Nilce. Então, Jânio, eu sei que vocês não são do Mato Grosso. Então, da onde vocês vieram? E como é que foi a chegada no Mato Grosso? Como é que foi a expectativa em relação, vamos dizer assim, uma nova vida, né? Então vamos começar desde lá, da onde vocês vieram. Fala um pouquinho pra gente da trajetória de vocês dois. Ok, nós somos do Amapá, né? Macapá, e nós nascemos lá e passamos um tempo em Belém, passamos 3 anos e meio em Belém antes de virmos para cá, e depois nós viemos para cá a convite de um cunhado meu, né, cunhado dela, e a princípio para dar aulas, né, eu também era professor de língua estrangeira, e aí distribuí muitos currículos, além de ser missionário também, né, então, só que os 11 currículos que eu distribuí, não fui chamado. Só depois que eu recebi um convite de uma igreja foi que eu fui chamado pela escola adventista para uma entrevista, mas eu já estava trabalhando. Então, mais ou menos essa foi a trajetória. Então, foram 3 anos e meio em Belém e agora esses quase 13 anos aqui já em Cuiabá. Né? Uma vida já, né? Uma aqui. vida. Agora eu gostaria de saber as dificuldades, quando você já, né, o Jânio falou toda a trajetória, teve a dificuldade logo que chegou no Mato Grosso. E Nilce, qual foi a sua dificuldade? Conta um pouquinho pra gente. Então, a dificuldade a priori é cultural, choque cultural. Claro, né? Inclusive, vou interromper um pouquinho aqui. Pra quem não sabe, eu fui colega de faculdade dela, nos formamos juntas e assim, eu sei, né, teve um ocorrido durante as aulas de uma das professoras comentarem, né, sobre a questão você comentando sobre o choque cultural, sobre a questão do seu sotaque, esse sotaque gostoso que eu gosto e assim, teve realmente, após a formação, teve essa dificuldade no mercado de trabalho na área, né, de jornalismo, comunicação social? Olha, uma das dificuldades, como eu disse, é cultural, choque, né? E também o fator climático, né? Lá na minha terra é tropical, quente e úmido. E aqui é totalmente quente, mas isso não permitiu com que a gente desistisse daqui, mesmo porque, como você falou, os caminhos se abriram, inclusive para a área do jornalismo. Eu fui atrás de fazer cinema, teatro, e não tinha na UFMT na época, não sei se tem hoje ainda, mas foi oferecida a oportunidade de entrar no jornalismo por ser uma área que abrange também muito da arte, né? E em relação ao meu sotaque, não tem jeito, já estou aqui há 13 anos, mas em relação ao mercado de trabalho, nunca foi minha intenção também trabalhar focada diretamente na área jornalística. Nessa trajetória de faculdade e tal, de comunicação social, que é o jornalismo, eu nem esperava, né, que eu fosse abrir uma empresa, agência de comunicação. E quando eu estava nesse quadro Você Quer Saber, aleatoriamente, né, e eu senti assim que eu queria
ir para esse lado do jornalismo cultural. Mas eu fui mais para a parte de entretenimento. Com isso, alguns apresentadores de TV me viram e me deram essa oportunidade de estar lá, fazendo algumas matérias, né, voltado para a área de jornalismo cultural. Então, eu até fiquei muito surpresa pelo ocorrido, né, que na faculdade a gente ouviu falar que deveria amenizar, né, a questão do sotaque, porque eu puxo muito o S, como se fosse o X. Então, eu fiz treinos e treinos e eu não conseguia. Mas eu fiquei, não, eu não estou querendo trabalhar muito nessa área. Mas aqui estamos, atendendo, né, alguns convites, muito feliz pelo convite, por essa oportunidade. E agora eu estou com a agência e aqui no Você Quer Saber. Nilce e Jânio, eu quero saber agora, na verdade nós queremos saber com certeza, fale um pouquinho sobre o casal Nilce e Jânio, que pessoas que conhecem você sentem essa energia boa. Até comentei esses dias atrás, né, o carisma que vocês juntos demonstram pra gente. E fale um pouquinho também a Nilce e o Jânio, pai. Bom, nós como casal, né, nós já vamos completar esse ano 24 anos, né, de casados. Realmente é uma completude, né, porque mas o que faz a diferença é o amor, né? É o amor, porque é ele que dá o sabor, ele que dá aquele tempero, né, ao relacionamento e que nos faz superar dificuldades, né? E até é engraçado que algumas pessoas inclusive perguntaram uma vez para ela: mãe, vocês nunca brigam, não? Tipo, como se casamento tivesse que ter necessariamente só brigas, né? Ou brigas para. Então, mas o que faz a diferença mesmo é o que nós seguimos e principalmente o amor que foi gerado no nosso coração pelo outro, né? Agora, como pais, né, primeiramente eu sempre digo que é um privilégio, né? Foi um privilégio ser pai, é um privilégio, né? Nós somos pais de uma outra forma hoje. É um privilégio e um dom, né? Você poder cuidar de alguém, entendendo que o filho não é seu, né? A gente sabe que o filho é uma herança de próprio Deus que deu, né? Então é uma responsabilidade, foi uma grande responsabilidade nesses 21 anos, mas foi muito legal, foi muito prazeroso, a gente vê o resultado, né? A amizade, tudo, o crescimento, o desenvolvimento da criança em si. Então, basicamente é isso, né? O casamento, o amor, né, que faz a diferença, e esse privilégio, essa dedicação, esse prazer em poder cuidar como pais. Não significa dizer que somos perfeitos, nada disso. Problemas, nós enfrentamos muitos problemas, mas a gente sempre superou na paz, né, até com alegria. Então nós obtivemos no decorrer dessa trajetória a força para superar qualquer dificuldade. Como mãe, eu estou aprendendo até agora, viu, Paula? Porque eu fui mãe, nós fomos pais de uma outra forma, com o filho presente, certo? Que a gente pensava que ia durar para a eternidade junto aqui conosco. Não é assim que o ser humano pensa? Porém, agora somos pais, eu me sinto mãe de uma outra forma, né? Olhando para o legado que meu filho deixou. E por meio do que nós temos aprendido, a gente continua aprendendo, nós precisamos ser pais de uma outra forma para ajudar outras pessoas, quem sabe outras crianças futuramente. Eu não sei se Deus vai permitir com que sejamos pais de um filho presente aqui nessa terra. E como mãe, eu sempre fui aquela mãe muito preocupada. Gostaria que vocês falassem um pouquinho quem é o Ian. O projeto que ele deixou alguns projetos, vocês vão dar continuidade. Fale um pouquinho pra gente dele. Bom, o Ian, ele era um menino muito dedicado, né, profissional naquilo que ele fazia. Ele era professor de karatê, faixa preta, né? E também estudante de educação física, né, na UFMT. Então ele era muito dedicado, ele estava muito envolvido em projeto. Ele tinha um sonho, né, que era unificar o karatê no estado do Mato Grosso, que ele percebia que havia muita
partidarismo no karatê, né? Então ele queria unificar, né? E também tinha projeto de estava fazendo um artigo na faculdade e justamente sobre a karatê. Então estava estudando muito, se aprofundando muito nessa área. Então o Ian, ele foi um menino dedicado, muito inteligente, né? E eu costumo dizer que ele foi um tanto avançado para os meninos da idade dele, né? Em termos de maturidade. Essa é a minha descrição dele, né? Ele é um menino, assim, foi extraordinário. Que eu ficava até pensando, nossa, o Ian é muito fácil em ouvir não, né? Se conforma. Então, foi um menino assim que Deus colocou para nos ensinar muitas coisas. Quando passamos por algumas dificuldades, né? Para quem não sabe, nós tivemos um período de que perdemos tudo, né? De bens materiais, casa. Os ladrões simplesmente, eu acho que seguiam o endereço, né? 5 vezes subtraíram coisas importantes que na época eram coisas muito valiosas para nós. E o Ian era criança ainda, e diante de toda e qualquer dificuldade, o Ian não demonstrava assim irritabilidade, briguento, não. Nós fomos chamados algumas vezes na escola pela coordenação, pela direção, porque Ian era um palhaço na sala de aula, fazia a meninada rir, né? Então, o Ian foi um presente de Deus para nós. E antes dele falecer, esse artigo que ele estava fazendo, ele estava traduzindo textos em russo, japonês, inglês. Ele dizia, eu vou pedir ajuda do meu papai, porque minha mãe não sabe nada de outros idiomas, né? Sempre ele brincava. Então, assim como o Jânio falou, para a idade dele, a gente percebia que ele era muito avançado. E uma das coisas que ele falava, ele começou o karatê aos 5 anos de idade, e ele dizia que o sonho dele era ser professor de karatê faixa preta. E ele conseguiu esse objetivo dele. Sobre relacionamento amoroso, 21 anos do Ian, ele conheceu a Giovana aos 17 anos e foi a primeira e única namorada dele, né? E por incrível que pareça, ele foi o único namorado da Giovana. Em relação aos projetos do Ian, depois do falecimento dele, nós conhecemos inúmeros amigos que ele tinha, né, na área do karatê, os amigos que faziam essa modalidade, senseis lá do ciclo militar. Um abraço para todos vocês aí. E o Sávio também, que foi uma pessoa super importante, que fez com que o Ian conseguisse chegar ao auge do kata, mais exatamente. Então, no dia do ocorrido, o Ian havia feito uma consultoria comigo e deixou agendado para o dia 13 de março uma filmagem ao pôr do sol, ele fazendo o karatê, o kata. Então ele estava muito animado para pôr em evidência um projeto de unificação. Mas, dia 13 de março, Ian já não estava conosco. E nós filmamos o pôr do sol e nós vamos encerrar esse projeto dele junto com os amigos, tá? Que nós estamos esperando uma data específica de um evento. E vamos lá filmar os amigos dele, vamos inserir na imagem do pôr do sol. E nesse evento nós vamos mostrar algumas coisas que Ian deixou e vamos entregar para uma instituição equipamentos, luvas, kimonos e outras coisas afins que vão ser utilizados nessa instituição. Tudo foi embora, só tenho você, amor. Agora